Bom, então vamos falar agora sobre as diferenças entre a ciência antiga e a moderna. Citando aí as características da ciência antiga. Podemos dizer que é uma ciência baseada nas qualidades percebidas nos corpos, por exemplo, leve, pesado, líquido, sólido, etc. É também uma ciência baseada em distinções qualitativas do espaço, exemplo, alto, baixo, longe, perto, celeste, sublunar. É uma ciência baseada na metafísica da identidade e da mudança, perfeição imóvel e imperfeição móvel. Os objetos físicos investigados pelos cientistas começam por ser purificados de todas as qualidades sensoriais, como cor, tamanho, odor, peso, matéria, forma, líquido, sólido, leve, grande, pequeno. Isso é, de todas as qualidades sensíveis, porque estas são meramente subjetivas. E o objeto é definido por propriedades objetivas gerais, válidas para todos os seres físicos, massa, volume, figura. Torna-se então irrelevante o tipo de matéria, de forma ou de substância de um corpo, pois todos se comportam fisicamente da mesma maneira. E as características da ciência moderna são que para a física moderna o espaço é aquele definido pela geometria, portanto homogêneo, sem distinções qualitativas entre alto, baixo, frente, atrás, longe, perto. É um espaço onde todos os pontos são reversíveis ou equivalentes, de modo que não há lugares naturais, qualitativamente diferenciados. A física estuda o movimento não como uma alteração qualitativa e quantitativa dos corpos, mas como deslocamento espacial que altera a massa, o volume e a velocidade dos corpos. O movimento e o repouso são as propriedades físicas objetivas de todos os corpos da natureza, e todos eles obedecem às mesmas leis. Algumas diferenças entre as duas ciências. A primeira era uma ciência teorética, isso é, apenas contemplava os seres naturais, sem jamais imaginar intervir neles ou sobre eles. A técnica era um saber empírico, ligado às práticas necessárias à vida, e nada tinha a oferecer à ciência nem a receber dela. A ciência moderna nasce vinculada à ideia de intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-se dela, para controlá-la e dominá-la. A ciência não é apenas contemplação da verdade, mas é, sobretudo, o exercício do poderio humano sobre a natureza. A filosofia da ciência, estudando as mudanças científicas, impôs um desmentido às ideias de evolução e progresso, segundo Marilena Chauí no seu livro Convite à Filosofia. O que a filosofia da ciência compreendeu foi que as elaborações científicas são apenas diferentes e descontínuas. Quando, por exemplo, comparamos a geometria clássica ou euclidiana com a geometria contemporânea ou topológica, estamos diante de duas geometrias diferentes. Quando comparamos as físicas de Aristóteles, de Galileu Newton e de Einstein, não estamos diante de uma mesma física que teria evoluído ou progredido, mas diante de três físicas diferentes. Quando comparamos a biologia genética de Mendel com a genética formulada pela bioquímica, também não encontramos evolução nem progresso, mas diferença e descontinuidade. Quando comparamos a ciência da linguagem do século XIX com a linguística contemporânea, vemos duas ciências diferentes. O filósofo francês Gaston Bachelard criou a expressão ruptura epistemológica para explicar essa descontinuidade no conhecimento científico. Para este filósofo, o progresso científico se faz por sucessivas rupturas epistemológicas. Daí, então, surgem as revoluções científicas tão apregoadas pelo filósofo norte-americano
Thomas Samuel Kuhn no seu livro de 1962, A Estrutura das Revoluções Científicas. Para Thomas Kuhn, a ciência não caminha numa via linear, contínua e progressiva, mas por saltos ou revoluções. E para ele, a revolução científica ocorre quando o cientista descobre que os paradigmas disponíveis não conseguem explicar um fenômeno ou fato novo, sendo necessário produzir outro paradigma, até então inexistente e cuja necessidade não era sentida pelos investigadores. Alguns filósofos da ciência, entre os quais Karl Popper, afirmam que as mudanças científicas são uma consequência da concepção da verdade como coerência teórica, e propõem que uma teoria científica seja avaliada pela possibilidade de ser falsa ou falsificada ou falseada, o que ele chamou de falseabilidade ou falseacionismo. Uma teoria científica é boa, diz Popper, quanto mais aberta a fatos novos estiver, que possam tornar falsos os princípios e os conceitos em que se baseava. Assim, o valor de uma teoria não se mede por sua verdade, mas pela possibilidade de ser falsa. A falseabilidade ou falseacionismo seria o critério de avaliação das teorias científicas e garantiria a ideia de progresso científico, pois é a mesma teoria que vai sendo retificada, corrigida, por fatos novos que a falsificam. E boa parte da ciência atualmente funciona desta maneira. Então, eu vou começar falando sobre as três principais concepções da ciência, que são elas: a concepção racionalista, que nasceu com os gregos e perdurou até o final do século XVIII, a concepção empirista, que também nasceu com os gregos e foi até o final do século XIX, e a concepção construtivista, que é mais recente, é do século XX. A racionalista, para compreendê-la mais facilmente, vamos compará-la à matemática, pois ela afirma que a ciência é racional e dedutiva, sendo capaz de provar a verdade necessária e universal sem deixar dúvida, mais ou menos assim como a matemática o faz. O racionalismo é baseado nos princípios da busca da certeza e da demonstração, ou seja, o conhecimento que não é inato nem decorre da experiência, mas é produzido somente pela razão. A racionalista é hipotético-dedutiva, isso é, define o objeto e suas leis e disso deduz propriedades, efeitos posteriores e previsões. Como principal pensador racionalista, poderíamos citar Descartes. A empirista, mais facilmente já poderíamos compará-la à medicina grega e à história natural, porque ela afirma que a teoria científica é baseada em observações e experimentos, e através deles produz conceitos, e não só os verifica ou confirma. Em outro sentido, poderíamos defini-la como sinônimo de experimental. Essa concepção é hipotético-indutiva, isso é, apresenta suposições sobre o objeto, realiza observações e experimentos e chega à definição dos fatos, às suas leis, suas propriedades, seus efeitos posteriores e previsões. Como principal defensor do empirismo, podemos citar John Locke. Falando então da concepção construtivista, ela também parte de um método e também necessita um experimento para fazer suas demonstrações e então explicar os fenômenos observados. Não exige uma verdade absoluta e incorrigível, e sim uma verdade aproximada, que pode ser corrigida ou alterada, ou até mesmo substituída por outra mais adequada. Ou seja, o cientista combina dois procedimentos, um vindo do racionalismo, outro vindo do empirismo, e a eles acrescentam um terceiro, vindo da ideia de conhecimento aproximativo e corrigível. Podemos citar como um grande pensador construtivista Jean Piaget. Nos primórdios dos sistemas matemáticos,
Os meios utilizados se aproximavam muito do sensorial. Os números representavam somente, por exemplo, a quantidade contada de um determinado objeto, e as formas geométricas eram representações matemáticas desses objetos. Com o passar do tempo e desenvolvimento das tecnologias e da ciência, além da necessidade cada vez maior de um estudo mais aprofundado da matemática, esta foi se desenvolvendo. Primeiramente com os fenícios, cerca de 1500 a.C., que desenvolveram uma contabilidade que posteriormente se tornaria a aritmética. Contabilidade essa que se desenvolveu devido principalmente ao comércio, que exigia uma administração mais exata dos recursos e das navegações. Os egípcios também desenvolveram as técnicas matemáticas e com um foco diferente. Esta era utilizada na agricultura e na administração dos recursos das cidades. Porém, os gregos que transformaram a arte de contar e medir em ciências, transformando os conhecimentos e desenvolvendo as regras. O principal aspecto da matemática, tanto atual quanto antiga, é o fato de seus objetos serem universais e necessários, ou seja, uma equação apresentará o mesmo resultado independente da época e do lugar no qual ela é solucionada. Ela se baseia em 3 procedimentos: os axiomas, princípio cuja verdade é indubitável. Por exemplo, a menor distância entre 2 pontos é uma reta. Os axiomas, por serem fatos indubitáveis, servem como base para a análise dos outros procedimentos. Os postulados são convenções básicas aceitas por todos os matemáticos. Não podem ser demonstrados, mas são necessários para a demonstração dos outros princípios. As definições são princípios analíticos que, quando nominais, dão nome aos objetos matemáticos de um modo autoexplicativo. E quanto às definições reais, estas dizem que é o objeto designado pelo nome, ou seja, oferece o modo de construção do determinado objeto. Pitágoras, Platão, Galileu, Descartes, Newton e Leibniz, filósofos, físicos e matemáticos, afirmam que a realidade tem por base a matemática, ou seja, que tudo pode ser explicado por meio da matemática e ela é verdadeira por si só. Em contrapartida, para Kant, a matemática é pura invenção do espírito humano, uma constituição imaginária, rigorosa e perfeita, mas sem objetos correspondentes no mundo. A ciência no passado sofreu algumas alterações. Passou de uma representação da realidade tal como ela é em si mesma para uma representação de um modelo que se está sendo estudado, e não algo que generalize. Também a ciência é vista como uma sociedade, onde evolução e progresso são basicamente o que impulsiona a ciência para uma nova classe no decorrer do seu aperfeiçoamento. Esses 2 fatores também propõem a ideia de que o passado consiste na causa do presente e o presente na causa do futuro. Assim, podemos concluir que a finalidade da evolução é tornar o progresso atual superior no futuro.